Amém. Irmã, Deus te abençoe. Sinta-se em casa. Obrigada, pastor. Graça e paz, irmãos. Eu quero convidar a igreja para abrir a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, vamos ler até o versículo 5, onde está escrito assim: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Queridos irmãos, aqui nós temos um princípio básico para nós, filhos de Deus, porque todos nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui nós vemos uma grande disputa na realidade. Gálatas é a carta que fala mais sobre fé e lei, obras da lei, pregação da fé. Quando nós vemos todo o período da lei, obras e obras, o que eles tinham que fazer? Assim, quando Deus tira Israel do Egito, Ele precisa fazer de Israel uma nação. Israel não tinha leis, Israel não tinha exército, Israel não tinha estatutos. Então Deus, assim que tira Israel do Egito, Deus faz uma aliança com eles. E por essa aliança, Deus se torna o marido da nação. A nação, então, a nação esposa Israel, teria que ser protegida pelo marido. E na linguagem de Deus, marido é aquele que provê, é aquele que ampara, é aquele que protege. E como todo marido quer dar uma casa para sua esposa, a casa que Deus tinha para sua esposa, a nação, era a terra de Canaã. Mas para isso, esta nação teria que ter leis, teria que ter estatutos. Então Deus dá a lei para que eles possam discernir o certo do errado, porque enquanto não tem lei, o povo não sabe distinguir. Por exemplo, se o pastor disser, a partir do próximo domingo, nenhuma mulher pode pregar nessa igreja se vier de calça comprida. Então, até hoje, eu não estou desobedecendo a lei, porque a lei foi dita a partir do próximo domingo. Então, até hoje, eu posso vir, até sábado, eu posso vir pregar aqui de calça comprida. No domingo, se eu vier, eu estou desobedecendo a lei, porque já existe uma lei impedindo. Por isso, enquanto não há lei, não há descumprimento da lei. Deus dá a lei para que o povo saiba
o que deve e o que não deve fazer. A lei não é errada, a lei é santa. Então o povo aprende que não deve matar, que não deve roubar, que não deve cobiçar, que deve honrar pai e mãe, que deve amar a Deus sobre todas as coisas. Ele aprende que isso é o certo, mas Deus prepara o povo para o povo entender que sem Ele o povo não pode cumprir a lei. Por exemplo, pela lei, um homem olhava, ia passando, aí ele olhava a mulher que ia passando com o marido dela, ele desejava aquela mulher. Ele dizia assim: pequei. E porque eu pequei, eu preciso de alguém para morrer no meu lugar, pela lei. Então ele ia lá, comprava um cordeiro, trazia lá no átrio, entregava para o sacerdote. Ele dizia para o sacerdote: eu pequei, eu preciso de um cordeiro para morrer no meu lugar. O sacerdote examinava o cordeiro. Se o cordeiro não tivesse nenhum defeito, eles tomavam o cordeiro, botavam sobre o altar de holocausto, que era uma mesa feita de madeira de acácia, coberta com bronze. Cada canto assim tinha um chifre, porque ia ser amarrado ali um animal de 4 patas. Botava o animal, o homem que pecou vinha lá, botava a mão sobre o animal, para se fazer um só com o animal. E ali os sacerdotes sacrificavam aquele cordeiro. No momento que o cordeiro morreu, o homem dizia: estou livre, alguém morreu no meu lugar. Você entendeu? Ele se fez um com o animal. Agora o animal morreu, foi sacrificado, o pecado dele foi embora naquele animal. Ele sai dali, aí ele vai andando, aí ele vê uma outra moça, ele começa a viajar no corpo da moça. Pequei, de novo, tem que comprar outro cordeiro. E assim, esse homem vai chegar à conclusão de que nem todos os cordeiros do mundo vão ser suficientes para ele. Você entendeu? Ele vai ver que sozinho ele não pode vencer as suas tendências, as suas inclinações. Então ele vai chegar a dizer: Senhor Deus, eu preciso da sua ajuda, porque eu sozinho não dou conta do meu pecado, dos meus maus pensamentos, dos meus maus desejos. Então você vê que a lei levou o homem a descobrir que ele precisa de Deus. Deus deu a lei por um tempo para o povo de Israel chegar à conclusão que não dava conta. E então ele vem com a graça. Agora ele derrama a sua graça, e a graça de Deus é derramada através de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Ele se faz pecado, maldição, e lá na cruz, que é o altar de holocausto, ele teve cumprido nele toda a lei. Então ele morreu por todos. Daí vem a expressão em Cristo. A Bíblia diz que Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Então, quando eu estou em Cristo, eu tenho todos os meus pecados perdoados, porque Ele já morreu a minha morte. Ele levou toda a minha maldição,
tudo que tinha para fazer, Ele já fez. Quando você está em Cristo, você tem uma novidade de vida. Essa expressão, em Cristo, está escrita 174 vezes na Bíblia. Em Cristo, nele, no Senhor. Porque você está nele. Tudo que é dele é seu. A graça vem através de Jesus Cristo e é derramada exatamente no dia de Pentecostes. Para nós, no dia de Pentecostes, quando Jesus Cristo já tinha subido ao céu, que vem o Espírito Santo, começa um novo momento aqui na terra. O derramar profundo, intenso e completo da graça de Deus. Não precisa mais a lei. Então, quando o Espírito Santo vem, você pensa o seguinte: aqueles homens que estavam lá, mais ou menos 120 pessoas, a Bíblia diz, ouviu-se um som do céu, como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Foram distribuídas entre eles línguas de fogo, como de fogo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito os dirigia que falassem. O que foi que aconteceu ali? O Espírito vem para habitar, mas ele não veio para habitar nas cadeiras das igrejas. Ele vem para habitar dentro de cada pessoa que crê em Jesus Cristo. O Espírito Santo, eu queria que você prestasse bem atenção, porque quantas vezes eu chego nas igrejas e eu vejo gente fazendo oração do Antigo Testamento. Ó Senhor Deus, envia o teu Espírito Santo. Deus está dizendo, já enviei, tem 2000 anos, você não está sabendo? O Espírito Santo veio para nós há quase 2000 anos. E Deus está dizendo, eu só tenho um Espírito, já desceu, está aí. Você quer que eu mande outro? Não tem. No Antigo Testamento, as pessoas pediam, mas o Espírito Santo não podia ser dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Do momento em que Jesus Cristo sobe, é glorificado, o Espírito Santo vem. Jesus diz isso claramente. Em João 14, no versículo 17, ele disse, o Espírito habita convosco e estará em vós. Que Jesus estava dizendo para os discípulos, hoje ele habita convosco porque ele está em mim e eu estou convosco. Mas um dia ele vai estar em vós. No momento em que você ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação e crê, você proclama Jesus como único Senhor, suficiente Salvador. Nessa hora, o seu nome é registrado no livro da vida do Cordeiro para a eternidade. Você é feito filho de Deus. Você tem vida eterna. Você passou da morte para a vida. Mas tem uma coisa: o Espírito Santo lhe é dado. O que é que acontece? Agora o Espírito Santo entra na sua vida. No reino do Espírito, acontece uma coisa. Você vai andando pela rua, ninguém sabe quem é você, mas no reino de Espírito, tanto anjos quanto demônios, eles veem em você uma pessoa esquisita mesmo. Você é um lampião, você tem um negócio aqui dentro que brilha, é luz pura, é a presença de Deus. A Bíblia diz, 1 de João 1, no versículo 5,
Deus é luz, e nele não há treva alguma. Do momento que o Espírito Santo vem habitar em você, você é transformado num lampião espiritual. Agora eu queria que você visse uma coisa. No dia de Pentecostes, quando Pedro fez o sermão, 3.000 almas creram em Jesus, confessaram Jesus como único Senhor, suficiente Salvador. O Espírito Santo veio habitar 3.000 candeias vivas em Jerusalém. 3.000 candeias. A cidade ficou diferente. A cidade de Jerusalém ficou espiritualmente diferente, porque nunca tinha acontecido de haver filhos de Deus, a habitação do Espírito, em canto nenhum no planeta, mas agora tinha em Jerusalém. E a partir dali, só foi multiplicando. A graça, acabou a época da lei, começa a época da graça. Tudo aquilo que era impedido pela lei, vai ser abraçado pela graça. Por exemplo, capítulo 2, 3.000 pessoas se rendem a Jesus Cristo, se tornam 3.000 residências do Espírito Santo. No capítulo 3, havia um culto da hora nona. Hora nona são 3 horas da tarde, lá em Israel. Essa oração era uma oração específica por pecados ocultos. Era levado, a Bíblia diz, você vê aqui em Atos, no capítulo 3, era levado diariamente, olhe bem, diariamente um homem aleijado. A Bíblia diz, coxo de nascença. Essa faz toda a diferença. Não é que ele era coxo de nascença. Era posto na porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Este homem não podia entrar no templo, porque ele era coxo de nascença. Significa que ele tinha pecado antes de nascer, ou seus pais pecaram. Ele não podia entrar no templo, ele não podia casar, não podia nada, porque ele era maldito. Nasceu impedido, era maldito. Então ele só prestava para pedir esmola, era levado lá. Duvido que algum judeu ia lá todos os dias às 3 horas da tarde, mas ele ia, porque ele ia pedir esmola. Todo mundo conhecia aquele homem, ele ficava na porta, ele ouvia todas as orações, ele ouvia todas as pregações, ele conhecia todos os hinos, conhecia os sacerdotes, conhecia todo mundo, mas ele não podia entrar. Agora, quantas vezes Pedro e João passaram por ele ali? Não sei. O próprio Jesus, porque Jesus ia ao templo. Agora, o Espírito Santo está na terra, no coração dos crentes. Pedro e João, com o Espírito Santo dentro, sobem ao templo para esta oração da hora nona. Está escrito aqui, Atos capítulo 3. Quando eles olham para aquele homem, eles param. E o homem pede uma esmola. Baxixe. Pede uma esmola para eles. Ele diz assim: ouro e prata não tenho para te dar, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Pegou o homem assim, o homem se firmou nos pés,
deu um salto para dentro do templo. Olhe bem, a vida toda na porta, nunca pôde entrar, mas agora pela graça derramada do nome de Jesus, ele entra. Aquilo que tinha sido proibido pela lei, agora é abraçado pela graça. O homem fica liberto. Pelo testemunho dele, mais 2.000 pessoas são convertidas. 3.000 no dia de Pentecostes, 2.000 agora, são 5.000 lampiões humanos pelas ruas de Jerusalém. E assim as coisas vão acontecendo. No capítulo 8 de Atos, tem mais um exemplo de alguém que era impedido pela lei, e a graça vai abraçá-lo. No capítulo 8 de Atos, nós lemos sobre um eunuco. Filipe estava no ministério maravilhoso em Samaria. A Bíblia diz, o homem estava com um ministério tão maravilhoso, que os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, muitos paralíticos e coxos eram curados, todos atendiam a pregação de Filipe, e havia muita alegria na cidade. É o que está escrito aqui em Atos 8. Bem, nisso um anjo aparece a Filipe e diz para ele: Filipe, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, ele se encontra vazio. Filipe foi, chegou lá, ficou esperando. Lá ele viu que vinha uma carruagem. Dentro estava um etíope negro, eunuco, a Bíblia diz, alto oficial de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido, a Bíblia diz que ele tinha ido adorar. Aqui, eu vou ler para vocês o texto. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Olha quem está vindo. Esse homem morava na Núbia, que era o sul, está no sul do Egito, mais ou menos uns 2 dias de viagem de carruagem. O que ele tinha ido fazer em Jerusalém? A Bíblia diz que ele tinha ido adorar. Ele não tinha ido adorar, ele tinha ido ver o povo adorar, porque ele não podia adorar. Pela lei, olha o que está escrito em Deuteronômio 23. O que está escrito em Deuteronômio 23 é que ele não podia fazer parte da congregação. Olha aí. Aquele a quem forem trilhados os testículos, ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Vou ler de novo. Aquele a quem forem trilhados os testículos, ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Entendeu? Pela lei, esse homem não podia adorar. Mas esse homem tinha o desejo de adorar a Deus, mas não podia, porque ele era eunuco. Pela lei, ele era impedido. Mas ele foi a Jerusalém. Ele ficou olhando o povo adorar. Ele era um sujeito influente, ele era um sujeito rico, ele era importante, mas era eunuco, não podia adorar. Vocês podem imaginar a frustração desse homem, tendo viajado 2 dias de carruagem,
chega em Jerusalém, fica vendo o povo entrar para adorar, e ele fica lá do lado de fora. Como eu gostaria de estar ali, mas eu não posso, seu eunuco. Pela lei, ele não podia. Agora Deus manda Filipe com a graça para abraçá-lo no caminho de volta, na tristeza e na dor do impedimento. Quando Filipe vê a carruagem voltando, o Espírito Santo diz: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Aproxima-te deste carro e acompanha-o. E Filipe obedeceu e viu que ele vinha lendo em voz alta o profeta Isaías, no capítulo 53. E Filipe viu que ele não estava entendendo nada. Disse: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu para Filipe: como poderei entender se alguém não me explicar? Seguramente Filipe disse para ele: eu posso. Ele mandou para a carruagem, Filipe sentou, Filipe entrou, e ele fez a pergunta para Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? E aí vem um dos versículos mais lindos do livro de Atos. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Ele creu. O milagre aconteceu no coração dele. Ele creu em Jesus. Ele viu que tinha água onde iam passando. E ele disse para Filipe: Filipe, aqui tem água. Quem impede que eu seja batizado? Filipe disse: é lícito se tu creres de todo o coração. E ele diz no versículo 37, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então eles desceram, Filipe o batizou. Quando Filipe sai da água, o Espírito arrebatou Filipe, levou para Azoto, e o eunuco foi embora para a terra dele cheio de alegria. O Evangelho entrou na África. Através, você viu, ele era impedido pela lei, mas pela graça de Deus, agora ele é incluído na família de Deus. A graça de Deus nos faz filhos de Deus. No capítulo 9 de Atos, nós temos mais um milagre da graça de Deus. Havia um homem que era pura lei, e nós o conhecemos, Paulo de Tarso. Paulo era um homem de uma família que tinha posses, não é? A família dele era uma família que fabricava tendas, e este era um trabalho que naquela época que dava um bom ganho. Por isso, eles puderam enviar Paulo. Eles moravam na Cilícia, tinham um título de cidadãos romanos, e eles mandaram o filho para Jerusalém para estudar na melhor escola hebraica com o mestre Gamaliel. Então Paulo, ele era um fariseu, filho de fariseus, uma promessa para o farisaísmo de Israel. Ele era um moço forte, ele era um moço brilhante, ele falava grego, latim, hebraico, aramaico. E sendo um rapaz inteligentíssimo, quando começa o derramar da graça, ele se opõe, porque ele era da lei.
e ele não podia entender o momento do que estava acontecendo. Então, ele frequentava a sinagoga dos libertos, porque ele não era de Jerusalém. E ali na sinagoga dos libertos, também existiam outros judeus que frequentavam. E entre eles estavam Estevão. A diferença é que Paulo conhecia muito a lei e não tinha o Espírito. Estevão conhecia toda a lei, mas tinha o Espírito. Então começou a confusão dentro da sinagoga dos libertos. E começou uma perseguição com o crescimento da igreja em Jerusalém. Nós vemos que no capítulo 7, já há o apedrejamento de Estevão e acontece o primeiro martírio da igreja. Tudo dirigido, encabeçado por Paulo, o fariseu. Paulo achava que estava fazendo certo e Jesus tinha avisado: vai chegar o momento em que todo aquele que vos matar achará que com isso está tributando o culto a Deus. Paulo estava certo no modo de pensar dele. Ele era um fariseu e o caminho, que era o nome que eles davam para a igreja, era uma seita herética que botava em perigo toda a religião hebraica. A perseguição que Paulo encabeçou em Jerusalém foi tão grande, que a Bíblia diz que ele pegava homens e mulheres. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, com exceção dos apóstolos, saíram de Jerusalém, deixaram suas casas, seus empregos, o que tinham, saíram para não morrer, porque a situação, alguns homens piedosos sepultaram Estevão, mas Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Quando Paulo dá o testemunho dele, ele diz que ele os levava a blasfemar contra o nome de Jesus. Esse homem, Paulo, parecia uma fera horrível, uma fera sanguinária contra cristãos. Ele tinha horror de pensar, ele queria que desaparecesse tudo aquilo. E quando ele viu que ele tinha autoridade, ele pede ao sumo sacerdote uma autorização para ir a Damasco. Em Damasco existiam por volta de 40 sinagogas. E ele ia lá, e aonde ele encontrasse cristãos, ele ia trazer, numa viagem de 6 dias, para Jerusalém, para ser preso, açoitado e até morto. Então, quando Paulo recebe as cartas, a liberação para ir a Damasco, ele vai com muita fúria e muita esperança de matar, de prender, de açoitar, para acabar com a igreja que tinha se espalhado para Damasco. Naquela época, a grande maioria da igreja era de judeus. Foi aí que ele vai ser alcançado pela graça. No meio do caminho, a Bíblia diz que ele, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Você lembra que Jesus Cristo diz: o que
fizerdes ao menor dos meus, é a mim que o fazes. Estava fazendo com a igreja, então estava fazendo direto com Jesus. Primeira palavra que Jesus Cristo dá, primeiro título que Paulo recebe é perseguidor. Por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, Paulo, a quem tu persegues. Olha que resposta: eu sou Jesus, não estou me escondendo, a quem tu persegues. Tu estás perseguindo a minha igreja, tu estás perseguindo a mim. Mas agora levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que deve fazer. Você pode imaginar o que foi que aconteceu com Paulo ali? A graça, que foi uma maravilha, quando chegou na vida daquele coxo da porta do templo, que o homem ficou curado. Essa mesma graça, quando abrange o eunuco no caminho para a Etiópia, que ele ficou cheio do Espírito Santo, esta mesma graça chega na vida de Paulo, e eu não sei como este homem não enlouqueceu, ali no chão, no caminho de Damasco, todo o plano dele, de chegar lá, arrazoar, agora, ele está no chão, e ele está cego, e agora, Paulo pensou, mas então ele ressuscitou, ele está vivo porque ele está falando comigo, e se ele ressuscitou, ele é o Messias, e se ele é o Messias, nós matamos o Messias, nós matamos os filhos de Deus. Eu estou perseguindo, sim, os filhos de Deus. Olhe o que aconteceu na vida deste homem ali no chão, no caminho de Damasco. Para onde ele ia agora? Ele levantou, nós sabemos, foi para Damasco, e a Bíblia diz que ele começou a orar, não comeu nem bebeu, mas ele ficou numa situação atingido pela graça e tendo do que se arrepender, porque o aleijado da porta do templo não tinha do que se arrepender, o eunuco não tinha do que se arrepender, mas Paulo tinha. Ele lembrou de todos os rostos de dor, tantas pessoas que ele maltratou por serem de Jesus. E agora, o que é que a graça fez com ele? A Bíblia diz que havia em Damasco um discípulo, capítulo 9 de Atos, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, discípulo, ele não era um evangélico, ele era um discípulo. Nós precisamos levar a sério a palavra de Deus. Jesus Cristo disse: ide e fazei discípulos, ensinando a eles o que eu vos tenho ensinado. Hoje nós temos uma gama muito grande de evangélicos, e cadê os discípulos? Esse era discípulo, significa que ele já tinha ouvido a palavra da verdade, se rendeu a Jesus Cristo, ele tinha o Espírito Santo, e Jesus Cristo aparece para ele numa visão, e diz para ele assim: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Jesus ordenou, olhe a ordem,
dispõe-te e vai à rua que se chama direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias e pôr-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Jesus Cristo deu uma visão para Paulo, Paulo mostrou Ananias para Paulo, e agora está dizendo para ele ir lá. Eu queria que os irmãos pensassem o seguinte: toda a igreja em Damasco sabia quem era Paulo, sabia da perseguição que ele desencadeou em Jerusalém, sabia que ele era uma fera sanguinária, um assassino de primeiro, que odiava a igreja de Jesus Cristo. Eles sabiam que Paulo estava indo para Damasco para perseguir, para prender, para apedrejar, para matar mulheres, homens, famílias que proclamassem o nome de Jesus. A igreja em Damasco estava tremendo e orando incessantemente para que este homem não chegasse a Damasco. Agora, todo mundo lá atento, nós sabemos como é crente. Um falando com o outro, e aí o que foi que aconteceu? Alguma novidade? E agora vem Jesus e diz para um discípulo: você vai lá, na rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando, e viu um homem chamado Ananias entrar, e pôr sobre ele as mãos para que recupere a vista. O que vocês acham que aconteceu nessa hora com esse irmão Ananias, que só aparece aqui? Ele ficou assustado. Primeira coisa que ele tomou conhecimento: o homem já chegou, a peste já está aqui, o matador está aqui. Agora, nós oramos tanto para Deus nos livrar dele. O homem está cego, o Senhor quer que eu vá lá consertar? Deixa o homem cego, o homem só faz mal. Ananias, um homem piedoso, um irmão santo, ele disse para Jesus: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. A gente sabe quem é esse homem, quantos males ele tem feito a tua igreja lá em Jerusalém. O Senhor sabe o que ele veio fazer aqui em Damasco, Senhor? Pois é, para cá, para Damasco, ele trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. O senhor entendeu? Parecia que Jesus não sabia das coisas. E o irmãozinho aqui estava aconselhando Jesus, dizendo para ele: deixa eu dizer uma coisa que o senhor não sabe, que eu sei, porque crente sabe de tudo. Jesus ouviu toda a charopada do discípulo. O discípulo não sabia que ele tinha um plano maior. Jesus disse para ele: mas vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis e até perante o povo de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E agora o pobre do Ananias, o que ele tinha na mão era um encargo de vida ou morte para Paulo.
Você iria? Eu fico pensando nesse irmão. Esse Paulo era o primo irmão do capeta. Ninguém gostava dele. Ele era o assassino. Eu não vou dizer uma pessoa que parece com ele que fica feio. Mas ninguém queria ele por perto. Todo mundo tinha horror. Aí Jesus Cristo saiu da visão e o irmão fica com a incumbência na mão. Eu tenho que impor as mãos, essas mãozinhas, sobre ele, porque Jesus Cristo disse que ele vai recuperar a vista. Cego para mim é melhor, para todo mundo, mas eu tenho que ir lá curar. Eu fico imaginando o caminho da casa de Ananias até a casa de Judas, onde Paulo estava hospedado. Lá vai Ananias, com a cura de Paulo nas mãos. O que Paulo estava fazendo? Paulo estava esperando uma resposta. Paulo estava sem comer e sem beber. Paulo lembrava de tudo o que tinha feito a igreja em Jerusalém. Paulo sabia que eles tinham matado o Filho de Deus. Paulo sabia de tudo, mas Paulo também lembrava do encontro dele com Jesus, que Jesus tinha dito: levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Paulo esperava alguma coisa. Hoje não é quarta da resposta. Não importa o que você fez, o que importa é o plano que Deus tem para você desde antes da criação do mundo. A Bíblia diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos. Você acha que Jesus Cristo aqui vai acusar Paulo? Jesus diz para Ananias: este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis e diante do povo de Israel. Olhe o que estava, o plano de Deus para Paulo. Mas Paulo tinha que fazer aquela porção de maluquices para que ele no futuro lembrasse tudo o que ele tinha feito e quanto ele foi perdoado. E ele tivesse gratidão. Às vezes nós ficamos impedidos na nossa vida porque sentimos culpa do nosso passado. Mas a Bíblia diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se entregou sem mácula a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Paulo está esperando, sem comer, sem beber, esperando uma resposta. Chega Ananias e diz: Saulo, irmão. Ananias creu na palavra que Jesus disse para ele. E Ananias diz para ele: Saulo, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos que umas escamas e tornou a ver. Eu quero que você
possa nesse momento vestir a roupa de Paulo. Paulo começa a ver. Qual é o primeiro rosto que ele vê na vida dele? O rosto do Filho de Deus. O rosto de um discípulo de Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, a quem ele veio para matar. Ele viu o brilho de Ananias, que o chamava de irmão. Ao mesmo tempo, Ananias levou nas mãos dele o perdão, a manifestação da cura, do poder do Espírito, do perdão de Deus. A alegria de Ananias de chegar na frente daquele assassino sanguinário e poder dar a ele a oportunidade de pregar a Cristo, de exercer seu ministério. Irmãos, agora, quantas vezes nós olhamos para a graça de Deus e vemos a graça derramada sobre um aleijado? Maravilha! Vemos a graça derramada sobre o eunuco? Maravilha! Mas a graça derramada sobre o pecador, um pecador consciente do seu pecado, um pecador que sabe o que fez, e nós não podemos compreender. A graça de Deus não é para compreender. Ananias não estava compreendendo a graça, mas agora ele viu o efeito da graça de Deus. Quem era ele? Um pecador. Para impor as mãos, ele tinha na mão o poder de impor sobre Paulo, para que Paulo recuperasse a vista e ficasse cheio do Espírito Santo. Se você abrir sua mão assim, abra a sua mão. Você não veio aqui para ter uma resposta. Sabe, meu irmão, quando a sua mão está aberta para dar, ela está aberta para receber. Se a sua mão estiver sempre fechada, ela está fechada para dar, mas ela também está fechada para receber. Quando você abre na direção do outro. Quando você fecha na sua direção. É preciso que você saiba que a mão que se abre para dar, se abre para receber. Não importa como tem sido a sua vida, é preciso que você saiba o que você tem para oferecer como igreja do século 21. Porque Deus deixou para você ser igreja do século 21, no final do segundo milênio da igreja na terra. Porque seguramente você, como discípulo de Jesus Cristo, tem algo para entregar. Você já recebeu, agora você tem algo para entregar. E o que você tem para entregar é fazer com que outras pessoas lá fora possam ter as escamas dos olhos abertos e olharem para você e saber que Deus tem algo especial em você para elas. Queremos respostas. A resposta de Deus para nós é que nós somos hoje uma nação diferente na terra. Pedro diz isso em 1 de Pedro 2:9. Nós somos uma raça diferente. No dia de Pentecostes, começou na terra uma raça que nunca houve, chamada raça eleita. Por quê? Não importa se você é negro, se você é branco, se é mulato, se é amarelo, se é vermelha,
você tem dentro de você o Espírito de Deus, que faz de você uma raça eleita. Você é uma nação santa. Nação tem suas próprias leis, tem sua própria língua, tem os seus costumes. Você tem as suas leis, as leis do reino de Deus. Você tem a sua própria cultura. Você tem um soberano. Você, portanto, é uma nação santa, porque você é regido por leis santas. Você é sacerdócio, único povo na terra que pode fechar os olhos, chegar diante do trono do monarca da eternidade e dizer: Pai. Porque através de Jesus Cristo você é filho. Você é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Porque Jesus Cristo comprou. Lá na cruz ele pagou o seu preço. Você é propriedade dele. Pedro diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Portanto, meu irmão, nós precisamos saber que assim como Ananias era discípulo, nós somos os discípulos hoje. Assim como ele recebeu uma incumbência, nós recebemos a mesma incumbência. O que nós temos para poder mudar a vida de pessoas, para curar a cegueira de pessoas, para dar impulso a ministérios para começar? Quando você olha para a vida de Paulo, e você pensa que na vida dele aconteceu um Ananias. Ananias aconteceu naquela hora. Às vezes você se acha tão pequeno, mas que seria de Paulo sem o Ananias? Você precisa saber que Deus não faz acepção de filhos. E hoje, a resposta que Ele tem para você é que você é filho de Deus, com algo nas mãos para entregar. Que você seja o Ananias de hoje, para tantos Paulos lá fora, esperando pela sua chegada. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de todos nós. Amém, pastor.